Então, uma pergunta, e depois, se você puder me voltar a palavra, é o seguinte: no arrebatamento, Cristo toca na terra? No momento do arrebatamento, a igreja encontra com ele nos ares. Logo depois desse encontro, ele desce e toca a terra. Então é um bate-volta. Assim como o pré também tem. Só que o meu é rápido, o seu é de 7 anos. É verdade. Então, eu quero fazer uma conexão, pastor César e professor Mateus, desse texto, que para mim é uma das minhas dificuldades. Nós estamos aqui num debate amistoso de altíssimo nível, que em nenhum momento, como você pontuou, no pós, a igreja vai para o céu. Veja só, Mateus, o que eu quero apontar aqui para você. Deixa eu pegar as minhas anotações. Como esse texto de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, se conecta com o texto de Jesus em João capítulo 14. Veja lá. João capítulo 14 diz assim: não perturbeis. Depois, lá em Tessalonicenses diz: não entristeçam. Olha a conexão. Creiam em mim. João capítulo 14, verso 1. Cremos. No verso de número 14 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Depois, creiam em Deus, creiam em mim. Depois lá, Jesus, que é Deus, teria dito, João capítulo 14, verso de número 2. Dizemos a vocês, 1 Tessalonicenses 4:15. Depois, levarei para mim mesmo, verso de número 3 de João capítulo 14. Depois, 1 Tessalonicenses 4:17, para o encontro com o Senhor. Depois, levarei para mim. E depois, no verso de número 3 de João capítulo 14, pastor Mateus, querido, estejam onde eu esteja, estaremos para sempre com o Senhor. Em nenhum momento, querido pastor Mateus, nós vemos a igreja no céu, no pós-tribulacionismo. É o arrebatamento, com muito respeito eu falo isso, tá? Foi Millard Erickson que cunhou essa expressão, elevador. Subiu e desceu. Só que quando você lê o texto de Apocalipse, capítulo 19, a igreja já está vindo com ele, não é? A igreja já está vindo com ele. No pós, em nenhum momento a igreja está no céu. Só que Jesus disse que levaria a noiva para a casa do Pai. Como é que o Senhor consegue tentar concatenar essas diferenças? Porque, como eu disse, a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares e, conforme diz João, Jesus levará a noiva para a casa do Pai. Onde é a casa do Pai? É o céu. Sim. É a morada de Deus. Perfeito. Mateus capítulo 24, no versículo 31, nós também temos muita semelhança com 1 Tessalonicenses 4:17. Qual foi o texto que você usou em comparação? João 14. João 14, né? Isso. João 14, você comparou muito bem com 1 Tessalonicenses 4. Isso. Não há problema nenhum para mim, porque quando a Bíblia falar sobre vinda do Senhor, dia do Senhor, para mim é o mesmo evento. Okay. Então João 14 e 1 Tessalonicenses 4 dão a mão mesmo, é verdade. Só que olha que interessante, em Mateus capítulo 24, no versículo 31, o 29 é a vinda em glória, né? Sem dúvida alguma. E no 31, será que aqui é o arrebatamento? O texto não diz. Mas é possível que seja. É possível que seja. Por quê? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, nesse texto de Mateus 24, 31, que é a vinda de Cristo em glória e a reunião dos escolhidos, tem anjo, tem trombeta, tem reunião do povo e tem céus. Na mesma condição, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, também vai me apresentar anjo, trombeta, reunião do povo e céus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, tem anjo, ressoada a trombeta, tem trombeta, descerá dos céus, tem céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Então, sem dúvida alguma, Mateus 24, se o argumento parecem os textos, Mateus 24 também parece com 1 Tessalonicenses capítulo 4. O pastor Marcelo também disse que em Mateus 24, ou nos textos que mostram a vinda do Senhor, que seria o arrebatamento na visão pré, não há sinais. Não há sinais. Esse é um problema pro pré, porque Mateus 24 está mostrando os sinais do fim, e depois a grande tribulação, e depois a vinda. Onde Jesus narrou o arrebatamento. Se o arrebatamento é antes da vinda, o arrebatamento
antes do dia do Senhor, o arrebatamento teria que ser um dos sinais da vinda em glória de Cristo. Mas Mateus 24 não mostra o arrebatamento antes da tribulação. Mateus 24 mostra o arrebatamento depois da tribulação, no versículo 31. O Marcelo Hebraísta também disse que a igreja... eu tô falando hebraísta, disse também que a igreja não, no pós-tribulacionismo, não tem igreja no céu. Ora, não é uma verdade. Por que não? Porque Lázaro, você crê na imortalidade da alma com toda certeza. Sim. Com toda certeza. Então, Lázaro, em Lucas 16, do 19 ao 30, está no céu. Ele é parte dos crentes e está no céu. 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:21, Paulo demonstra a vontade de estar no céu. Paulo está no céu. Depois do arrebatamento. Apocalipse 4, versículo... Ele falou em nenhum momento. Em Apocalipse 4, versículo 4, os 24 anciãos, que na minha visão bíblica é uma representação dos 12 profetas, dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos, está no céu. Apocalipse 5:14, multidão no céu. Apocalipse 6:9 e 11. Apocalipse 6:9 é o quinto selo do Apocalipse. E o quinto selo do Apocalipse são mártires indo para onde? Indo para debaixo do altar. Onde que é isso? É o céu. Agora, sabe o que foi dado a eles lá? Vestiduras brancas. E no texto de Apocalipse, quem recebe vestidura branca é a igreja. A igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. As duas igrejas recebem vestiduras brancas. Aí tem um grupo em Apocalipse 3 com vestiduras brancas. Tem outro grupo no capítulo 6 também com vestiduras brancas. Só pode ser o mesmo grupo. Então, sim, tem igreja no céu. E depois do arrebatamento, que foi o que o pastor César me perguntou, e depois do arrebatamento? Eis que vejo novos céus e nova terra. Depois do arrebatamento, a igreja estará no novo céu e na nova terra. Até porque eu não sou pré-milenista, né? Eu creio no amilenismo. E eu tenho só mais dois aqui, mas já falei demais. Pastor Marcelo. Grande Mateus. Mateus, o problema, acho que até conversei um tempo isso com César, em off, e nós estamos num debate de alto nível aqui. O problema é encaixar, Mateus. Eu penso que o texto de Mateus 24 depõe mais contra o Senhor do que contra mim. Por quê? Porque você não vê Jesus terceirizando o arrebatamento. E onde será esse recolher dos anjos aqui, que você bem citou, os quais reunirão os seus escolhidos? Será na terra ou no céu essa reunião aqui? Que o senhor citou de Mateus capítulo 24, verso de número 31. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, no céu. Não pode ser do céu. Mas está escrito. Porque essa extremidade aqui, conforme o livro fala das 4 direções dos pontos cardeais. Você pode ver isso em Deuteronômio 7, verso de número 6. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui essa referência. Então essa é a minha crítica também ao pós. Note bem, os anjos, eles fazem parte do arrebatamento, sim, mas quem arrebata, Mateus, é o próprio Senhor. Então esse texto aqui depõe contra o pós-tribulacionismo, que quando Paulo concatena 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz, esse mesmo Senhor. Então quem vai fazer o arrebatamento não são os anjos, não é? Deuteronômio 7:6, porque tu és povo santo ao Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que é sobre a terra. Não é esse texto, é outro texto aqui, deixa eu ver se eu anotei. Ezequiel capítulo 17, 21, Mateus, querido, desculpa, Ezequiel capítulo 17, deixa eu ver se eu anotei certo, desta feita, e o verso de número 21. Olha aqui, quem Deus espalhou aos 4 cantos. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor que o disse. Então esse texto, na verdade, é uma profecia dos judeus que foram espalhados. E o problema do texto de Mateus 24, 31, é que são os anjos que estão fazendo esse recolhimento. Só que no arrebatamento não é o anjo, é o próprio Cristo. O anjo vai tocar a trombeta de Deus, mas ele não vai recolher. Então esse texto aqui é o oposto do que aquilo que Paulo está ensinando. Outra problemática aqui, querido pastor Mateus, é mostrar na visão pós-tribulacionista 2 coisas exponenciais que acontecerão no arrebatamento, que eu quero que o senhor me ajude aqui em Mateus 24. Onde está em Mateus 24 a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos? Ora, se o arrebatamento é um negócio tão exponencial, e Paulo diz que é um mistério,
em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 51 a 52, não é? Tem que terminar agora? É muito longo. Então, desculpa, tá bom. Ok. Mas eu entendi a sua pergunta. Obrigado. São boas perguntas. Ótimas perguntas. Mateus. Tentei anotar tudo aqui, vamos ver. Ezequiel 17, 21, o texto diz que Deus vai reunir novamente o seu povo. Sim, né? Ezequiel sim. 17. Ezequiel é um profeta no cativeiro babilônico. Né? Ezequiel estava às margens do rio Quebar. Olha que interessante. No cativeiro babilônico, Ezequiel está nas margens do rio Quebar, Daniel está no palácio e Jeremias fica na terra de Judá e depois é exilado no Egito. Então, é bem possível que esse texto de Ezequiel 17 é uma profecia de restauração de Israel pós-cativeiro babilônico. Talvez a reunião, talvez Ezequiel está profetizando sobre volta de cativeiro babilônico. Não está falando sobre arrebatamento, até porque no capítulo 17 de Ezequiel, nós não temos assim uma visão clara no texto sobre vinda do Senhor, sobre dia do Senhor, etc. Então, me parece que Ezequiel 17 é uma profecia de reunir novamente lá na terra de Judá. Vocês não foram cativos por Nabucodonosor? Foram, então vocês vão voltar para a terra. Mateus capítulo 24, pastor não, mas é os pastores, né, e os ouvintes. Sim. O texto diz que essa reunião acontece nos céus. O Marcelo disse que não pode ser nos céus, e se eu entendi errado você me fala de novo, mas o texto diz que é nos céus. Olha só, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Só se no texto grego não tiver céus nesse versículo. Mas se Deus está dizendo, se Mateus inspirado está narrando e escrevendo as palavras de Jesus, então eu tenho que crer que esse encontro é nos céus, sem dúvida alguma. E o Marcelo também disse, né, que lá em 1 Tessalonicenses 4 é Deus que reúne. E Mateus 24, 31 são os anjos que reúnem. Só que olha que interessante, Marcelo. No início do versículo 31, a Bíblia diz: e ele enviará os seus anjos. Ou seja, não é o anjo que foi lá, por causa do anjo, reunir os filhos de Deus. Não. Deus está enviando os anjos para essa missão. Então, quem está reunindo, na verdade, é Deus. Nós pregamos o evangelho e atraímos pecadores. Quem atrai pecador não é o pregador. É sim o Espírito Santo através do pregador. Então, ele tem um instrumento aqui, Deus. Quem? Os anjos. Mas quem reúne? É o próprio Deus. Então, Deus envia os seus anjos para reunir os seus. Em Mateus 24, 31 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Última pergunta do pastor Marcelo, né? Ele disse em Mateus 24, onde está a trasladação e a glorificação, foi isso? Eu acho que foi a glorificação. Isso, não, é o arrebatamento. O arrebatamento é Mateus 24. Isso, porque duas coisas, eu vou voltar à palavra. A ressurreição. Isso. A ressurreição. Onde é que o senhor consegue encontrar aí em Mateus 24? Porque por ocasião do arrebatamento, como diz Paulo, né? Os vivos serão trasladados, isso, né? E os mortos serão ressuscitados, né? Verdade. Então, essa é a pergunta, por favor. Onde eu encontro isso em Mateus capítulo 24? Não encontro. Não tem ressurreição e glorificação em Mateus 24. Não tem mesmo, não. Não tem. E agora? Não, eu explico. Não é um problema. Primeiro, onde tem arrebatamento? Esse Mateus é inteligente, viu, César? Onde tem arrebatamento antes da grande tribulação em Mateus 24? Também não tem. Agora, todos os textos da Bíblia que narram a vinda do Senhor em glória mostram todos os eventos? Não. Olha para você ver que interessante. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tem ressurreição, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem bema, não tem tribunal de Cristo lá. Então não vai acontecer no momento do arrebatamento, porque 1 Tessalonicenses 4 diz que não diz que tem? Não. Em 1 Coríntios 15, 23 ao 51, tem glorificação, tem ressurreição e tem vinda, mas não tem arrebatamento. Aquele, no momento, abrir e fechar os olhos, é a glorificação do corpo. Não é o arrebatamento. Em Mateus 24, 31, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem glorificação. Não tem, Mateus. Você está dizendo que não tem arrebatamento. Não, Mateus 24 tem. Não, tem arrebatamento? Não, eu estou entendendo que é o enviará os seus escolhidos e reunirá os escolhidos. Então, entendi. Não tem a ressurreição. Porque todos os textos que narram as vindas não dizem tudo o que vai acontecer. Lembra dos subeventos? Não diz, mas num compilado de textos nós achamos. Ok. Esse Mateus é inteligente demais, pastor César. Mas, Mateusão, querido, no texto clássico do arrebatamento, tem que acontecer essas duas coisas, Mateus. Tem que acontecer a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. E não dá para encaixar aqui em Mateus 24, 31. Aliás, nem pro pré, até pro pré é difícil
a achar aqui o arrebatamento. Os grandes estudiosos, está aqui o Dr. John Walvoord, não é? Dr. Charles Wright, Dr. Reinald Showers, também não entende que Mateus 24, pastor César, fala do arrebatamento. Justamente por essas diferenças singulares, dessa extremidade dos céus, que aqui está falando dos 4 pontos cardeais, entendeu? Da diferença que quem arrebata é o Senhor Jesus e não os anjos, para nós aqui está falando da sua vinda gloriosa, para julgar o mundo e julgar as nações. Então, a diferença, acho que fundamental entre nós, querido pastor Mateus, que está indo aqui muito bem nesse debate, é o seguinte, que no arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do Senhor dos ares e de lá volta para a casa do Pai, conforme João capítulo 14. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 25, você vê que alguém vem avisando que o noivo está chegando. E quem é que sai ao encontro do noivo? São as virgens. E por inferência a noiva, né? Porque se tem noivo, por inferência a noiva. Você está ligando, então, com o texto de João 14 como se fosse o arrebatamento. Isso. 14. Mas lá também não tem ressurreição, né? Aonde, pastor César? João 14. Sim, não tem. É verdade, não tem. Mas no momento do arrebatamento, é isso que eu quero dizer. Jesus arrebata a igreja e tem a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. E aí Jesus leva a noiva para a casa do Pai. É isso que eu estou querendo dizer, conforme João capítulo 14, entendeu? Para se estabelecer o tribunal de Cristo, onde seremos galardoados para o Senhor. Então eu penso que há uma diferença nesse texto. Embora Mateus fala desse possível arrebatamento, que eu não concordo, para mim está falando da vinda do Senhor, não tem como concatenar o texto de 1 Tessalonicenses, onde o texto é claro que ocorre essas duas coisas e é Jesus que vem arrebatar a sua igreja. Pastor Mateus, eu comecei com quem? Pastor Marcelo, né? Então isso. Pastor Mateus, para você encerrar. Tá, o pastor Marcelo, ele disse que no texto clássico tem que ter ressurreição e glorificação, mas não tem em Mateus 24, porque o texto clássico do arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4. Então, não tem em Mateus 24, mas tem em 1 Tessalonicenses 4. Então vamos unir os textos. Eu sempre falo assim, não briga texto com texto, une as verdades do texto, né? O pastor Marcelo também disse que no arrebatamento a igreja volta para o céu, baseado em João 14, mas não em 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler o texto e eu quero ver onde o texto diz que a igreja volta para o céu. Eu vou ler, deixa eu ler o texto. Mas é a mesma coisa que o senhor está fazendo, estamos concatenando os textos. Não, concordo. Olha só para você ver que interessante. Versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá do céu, ressoar a trombeta de Deus. Agora, descerá dos céus. Então Jesus está descendo dos céus. Descerá dos céus, é Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre as nuvens. Então, ele desce dos céus, encontramos com ele nas nuvens, é verdade. Agora olha o texto: para o encontro do Senhor nos ares. E assim voltaremos para o céu nessa era do jeito que conhecemos? Não. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, depois do arrebatamento, quem disse que a igreja volta para o céu do jeito que estamos compreendendo o céu hoje no estado intermediário? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele desce do céu, nós encontramos com ele e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde o Senhor está? Nós estamos. Eu entendo numa visão milenista que aqui é o início do novo céu e da nova terra. Okay. Bom, eu vou para o intervalo e na sequência a gente volta com a segunda parte do debate, começando com o pastor Marcelo, hebraísta. Vira aí e a gente volta já.